Olá, turminha! Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 3, tá? Hoje vamos ver noções de desenho geométrico. Vamos iniciar pelo quadro Exploração e Descoberta, tá? Página 76. O desenho é a maneira de expressar graficamente a forma de um determinado objeto e até mesmo de algumas ideias. Todas as coisas que conhecemos na natureza ou na arquitetura podem ser representadas por formas geométricas. Então, nós temos algumas imagens, tá? Algumas figuras abaixo. Vamos ver. A figura 1, tá? Eu tenho o percurso de um rio, nos dando a ideia de uma linha sinuosa, de uma linha cheia de curvas, né? Aqui na figura 2, nós temos os trilhos de um trem, nos dando a ideia de linhas paralelas, retas paralelas, né? Vejam aqui, eu tenho duas linhas distintas, tá? Elas estão uma do ladinho da outra, tá? Elas não se cruzam, tá? Não há um ponto em comum entre elas. Elas possuem a mesma direção, tá? E o mesmo sentido. Aqui na figura 3, nós temos os arcos, tá? Da ponte Juscelino Kubitschek, da ponte JK, em Brasília, tá? Nos dando a ideia aí de arco, né? Uma parte da circunferência limitada por 2 pontos. Na figura 4, a ponte Golden Gate, lá nos Estados Unidos, tá? Os pilares, tá? São paralelos entre si e perpendiculares à pista. Vejam que eles cruzam a pista, tá? Ó, eles encontram a pista formando um ângulo de 90 graus. Nós vamos ver ângulos daqui a pouquinho, tá? Os anéis. Anéis nos dão a ideia de circunferências. Uma linha curva e fechada, tá? Para desenharmos algumas formas, precisamos de instrumentos básicos: o transferidor, a régua, os esquadros e o compasso, tá? Então, vamos lá. O transferidor. Peguem o transferidor de vocês, tá? O transferidor é um instrumento, pessoal, que podemos usar para medir ângulos, tá? Construir ângulos. Existem várias unidades de medida de ângulos. Uma delas é o grau, tá? Então, vejam. Aqui eu tracei duas semi-retas, tá? Que possuem a mesma origem. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto eu chamo de vértice, ok? Vértice é a origem comum dessas semi-retas, ok? E a região que fica entre essas duas semi-retas é o que chamamos de ângulo, tá? Eu tenho essa marca que indica a medida do ângulo, porém o ângulo é toda essa região, ok? Então, ângulo é a medida da abertura entre duas semi-retas que possuem a mesma origem, ok? E nós já falamos, né, que a medida mais usada para indicar o ângulo é o grau, ok? Bom, então vamos lá. Nós temos dois tipos de transferidor, tá? Os meia volta, tá? Que vai de 0 graus até 180 graus, tá? E nós temos os de volta inteira, tá? Que vai de 0 graus até 360 graus, tá? Mas os meia volta, que vai de 0 graus até 180 graus, tá? É suficiente para nós trabalharmos, ok? Bom, então como funciona? Vamos lá.
Vejam, pessoal, que ele tem na parte interna, tá? Alguns números, tá? Algumas medidas que vão de 0 grau, tá? 10, 20, 30 até 180 graus. Estão vendo aí? E temos algumas medidas que estão na parte externa, indo também de 0 graus até 180 graus, tá? Observe que a parte que está em negrito, tá? Essa parte aqui externa, é a medição no sentido horário, tá? No sentido dos ponteiros do relógio, tá? Da esquerda para a direita, tá? Eu começo no 0 graus, 10, 20, 30 até 180 graus, ok? A parte interna é a mesma medida, tá? Só que no sentido anti-horário, tá? Ou seja, da direita para a esquerda, tá? Eu tenho 0 graus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depois até o 20, 30, até 180 graus, tá? Vai de 1 em 1 grau. Essas duas formas de medir é importante, pessoal, porque dependendo do ângulo, é melhor você medir da esquerda para a direita, tá? E em outros desenhos, é melhor a gente medir da direita para a esquerda, tá? No sentido anti-horário, ok? Outra informação, tá? É esse tracinho aqui, ó, esse ponto aqui central, tá? Esse tracinho, ele vai indicar o vértice do ângulo. Então, ele vai ficar aqui, ó, em cima, tá? Eu vou posicionar ele, na hora que eu for medir o ângulo, eu vou posicionar ele em cima do vértice, ok? Ele vai ficar posicionado em cima aí do vértice do ângulo, ok? Então, eu vou colocar o ponto central no vértice do ângulo, tá? O tracinho fica, tá vendo aí, em cima do vértice, tá? E vamos colocar os 0 graus, tá? Eu vou medir da direita para a esquerda, no sentido anti-horário, ok? E vamos colocar os 0 graus, tá? Essa medição aqui está na parte interna, tá? Alinhado com essa linha, tá? Com essa semi-reta, ó. Os 0 graus tem que ficar em cima dessa semi-reta, ok? Então, aí nós vamos medir, ó, 0, 10, 20, 30, 45, tá? Então, quanto mede esse ângulo? 45 graus, tá? Aqui eu indico quanto que mede o ângulo, ok? Na página 77, tá? Vocês vão ler História do Grau, tá? Esse quadrado azul, tá bom? Depois nós discutimos. Bom, então aqui fala, os transferidores são divididos em graus, tá? Veja na figura abaixo, tá? Então, aí tem o transferidor que eu acabei de explicar para vocês. Aqui tem alguns exemplos, tá? Vou fazer aqui um com vocês. Peguem aí o transferidor. Então, vocês já sabem como funciona, né? Olha, eu vou colocar o seu centro sobre o vértice do ângulo. Tá vendo? Esse tracinho sobre o vértice do ângulo, tá? Ok? Vértice é a origem comum dessas semi-retas, ok? E a sua linha base, tá? Sobre um dos lados do ângulo. Tá vendo aqui em cima, ó? Tá? Então, para utilizá-lo, deve-se colocar seu centro sobre o vértice do ângulo e sua linha base sobre um dos lados do ângulo,
tá? Então, nós vamos colocar aí o 0 graus em cima, tá? Sobre um dos lados, tá? Sobre esse lado aqui, ó, ok? Aí, nós vamos verificar, tá? Qual é o valor apontado pelo outro lado do ângulo, tá? Deu quanto? 90 graus. Então, esse ângulo mede 90 graus, ok? Esse daqui, ó, vamos colocar o seu centro, tá? O tracinho aqui sobre o vértice, tá? Vamos alinhar o 0 graus sobre um dos lados, tá? Do ângulo, ok? Ó, quanto que mediu esse ângulo? Aí, eu vou ver aqui do outro lado, tá? Ó, veja que está no 10 graus, ok? Então, vale 10 graus. Certinho? Outro instrumento que vamos usar, pessoal, vai ser o compasso, tá? O compasso é utilizado para a criação de desenhos técnicos ou de figuras geométricas de diversos tamanhos. Seu uso nos permite traçar ângulos corretos e exatos nos desenhos que construímos. Ele é útil em muitos trabalhos de engenheiros e arquitetos, pois, de certa forma, eles precisam realizar desenhos em dimensões corretas em seus projetos, e os ângulos feitos com o compasso são mais precisos. Além disso, o compasso é um instrumento de desenho usado para traçar arcos de circunferência e também para comparar e transportar medidas. A ponta do lápis do compasso, tá? Está aqui, ó. A ponta do lápis do compasso deve estar sempre bem afiada, ok? Vocês podem utilizar uma lixinha de unha, tá bom? Para afiar. Para uma correta utilização do compasso, é preciso segurá-lo pelo pino e nunca pelas hastes, ok? Então, aqui o número 1 está representando, tá? O pino, que é onde iremos segurar para desenhar. Olha aqui, ó, tá? Aqui em cima, ok? Nunca pelas hastes, tá bom, pessoal? O número 2, tá? Está sendo representado aqui, é a ponta seca, tá? Que fixa no papel, tá? Então, eu tenho essa pontinha aqui de metal, tá? Que vai ser a ponta seca, tá? Que vai ficar fixa no papel, ok? E o número 3, tá? No número 3 aqui eu tenho a representação, tá? Da ponta do lápis, que faz o desenho, ok? Para medirmos a abertura do compasso, tá? Nós utilizamos a régua, ok? Vamos fazer aqui um exemplo para vocês utilizarem esse instrumento, tá? Modo correto de utilizar o compasso, não se esqueça. Então, pessoal, eu pego a minha régua, tá? Meço a abertura, vou medir aí, vou fazer uma abertura aí de 3 graus, de 3 centímetros, tá? Então, vocês utilizem a régua, ok? Essa parte, opa, vamos segurar aqui no pino, né? Essa parte aqui, ó, de metal, ela vai fixar, tá? No papel. Ela não pode se mover, ok? Ó, vou entortar um pouquinho para vocês verem, tá vendo? Ela tá fixa no papel. Ela não pode se mover, ok? Aí, eu vou traçar uma circunferência. Vejam, tá? Que o que move é a ponta do lápis, tá?
Ó, eu vou girando, tá? Vocês estão vendo? Vou pôr meio de ladinho, ó. Tá? Mas vocês deixam em pezinho. Ó, o que move é a ponta do lápis. Ok? Sempre segurando pelo pino, tá bom? Aqui em cima. Então, vamos lá. O que é uma circunferência, pessoal? Uma circunferência é uma linha curva, plana, fechada e que tem todos os seus pontos, tá? A mesma distância de um ponto interior chamado centro, ok? Então, a circunferência é a figura geométrica, tá? Formada por inúmeros pontos, cuja união resulta em uma linha curva e fechada, tá? E que estão a uma mesma distância de um ponto central, ok? A essa distância entre o centro, tá? E cada ponto chamamos de raio, ok? Então, esse segmento aqui nós damos o nome de raio, ok? Assim, todos os pontos da circunferência, tá? Têm a mesma distância ao centro, ok, pessoal? Tá? E círculo? Círculo é a porção, tá? De superfície limitada por uma circunferência, tá? O círculo é formado por uma circunferência e pelos infinitos pontos, tá? Que preenchem o seu interior, tá? O círculo é toda a área interna de uma circunferência, tá? E é limitado pela circunferência, tá? Vejam aqui, eu tenho um anel que nos dão a ideia de circunferência, tá? E tenho a moeda, tá? Que nos dão a ideia de um círculo, ok? Imaginem um bambolê, né? Caracteriza uma circunferência, né? Pois não possui um preenchimento, tá? Já uma pizza, por exemplo, né? A pizza, ela possui o formato de uma circunferência, mas ela é preenchida, tá? Então, nós temos aí muitos exemplos, né? Igual o anel, a moeda, tá bom? Que nos dão a ideia de circunferência e de círculo, ok? Agora, na página 81, vamos trabalhar com os esquadros, tá? Com um esquadro em uma régua ou 2 esquadros, podemos desenhar retas paralelas de forma prática, tá? Acompanhe a sequência e verifique como desenhar retas paralelas. Então, acompanhe comigo. Peguem uma folha, tá? Primeiro passo. Vocês irão desenhar uma reta e identifique-a por R, tá? Lembram, as retas, tá? Elas são representadas por letras do nosso alfabeto minúsculas, ok? Ajuste à reta um esquadro, tá? Então, vocês vão pegar o esquadro e vão ajustar à reta, ok? Vocês façam aí, ok? Ajustam, tá? A reta um esquadro, ok? Segundo passo, ajuste uma régua, tá vendo aqui, ó? A um dos lados do esquadro, ou outro esquadro, tá? Olha. Só um minutinho. Então, ajuste uma régua a um dos lados do esquadro, tá?
Então, vocês vão ajustar a régua a um dos lados do esquadro, ok? E vai mantê-la fixa, ok? Ela vai ficar fixa, tá? Terceiro passo, na página 82. O que vocês irão fazer? Vocês vão deslizar o esquadro sobre a régua, tá? A régua, tá? Mantenha-a fixa, ok? Vocês vão deslizar, tá? O esquadro nos dois sentidos, tá? Estão vendo essas setinhas pretas aqui? Indicam que você poderá deslocar o esquadro nos dois sentidos, ok? E trace retas paralelas à reta R, tá? Nós já vimos, né? Linhas, retas paralelas, tá? São retas ou linhas paralelas, vejam que elas estão uma do ladinho da outra, né? Elas nunca se cruzam, não há ponto em comum entre elas, ok? Fazendo esse procedimento, podemos traçar retas em quais posições? Verticais, horizontais e inclinadas. Só depende de como você posiciona seus instrumentos, ok? Ah, pessoal, eu tinha que falar uma coisa para vocês e esqueci. Qualquer dúvida, tá? Me passem pelo WhatsApp. Eu vi algumas atividades, tá? E vocês ainda estão com um pouquinho de dúvidas, tá? Com um pouquinho de dúvida sobre segmento de reta, tá? Então, para esclarecer essas dúvidas, tá? Eu enviei um link, tá? Para vocês assistirem a explicação da tarefinha 10, tá? Para ajudar vocês a entenderem aí melhor os conceitos, ok? Os tipos de segmentos, tudo bem? Então, assistam, por favor, ok? E façam a correção. Também qualquer dúvida na hora da correção, se acertou, beleza, se não, corrige, se não entendeu, tá? Me passa uma mensagem, professora, olha, eu não entendi a número 4, letra A, ou eu não entendi a número 4 inteira, tá bom? Especifiquem lá a dúvida de vocês, que eu respondo, tá? Assim que eu ver, eu já respondo, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço para vocês.